Oi, tudo bem? No vídeo de hoje, eu continuarei a série de vídeos sobre linguagem figurada ou figuras de linguagem. Na sua parte 2, começarei falando sobre figuras de pensamento. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E se gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá? Figuras de pensamento são palavras alteradas para combinar pensamentos e ideias para dar mais expressividade à comunicação. Nós temos várias, nós temos a antítese, paradoxo, a ironia, eufemismo, gradação, prosopopeia, que é a mesma coisa que personificação, hipérbole, animalização, que é a mesma coisa de zoomorfização, lítotes, exclamação, interrogação, reticência, osimoro, antanaclase, epanortose, preterição, clímax, anticlímax, concatenação, apóstrofe e alusão. No caso aqui, o clímax e o anticlímax vai estar na parte de gradação, ok? Bom, eu falarei aqui somente das mais importantes que costumam cair em concursos. Eu vou falar sobre a antítese, o paradoxo, a ironia, eufemismo, gradação, a prosopopeia, que é a mesma coisa que a personificação, a hipérbole, e animalização, que é a mesma coisa que zoomorfização, e litotes ou lítotes, ok? Então vamos começar agora pela antítese. A antítese é uma figura de linguagem de pensamento que emprega termos com sentidos opostos, ou seja, consiste na oposição de duas ideias próximas em uma frase. Antítese, figura que se utiliza da oposição de sentido entre duas palavras para destacar a ideia que está sendo apresentada. Essa definição caiu em concurso público. Antítese é uma oposição de significados. É outra definição que caiu em concurso público. A antítese é uma figura de linguagem que se opõe, numa mesma frase, palavras ou pensamentos de sentidos contrários. Essa definição também caiu em concurso público. Bom, vamos a alguns exemplos. Ela se preocupa tanto com o passado que esquece o presente. A política é a arte de trair os interesses reais e legítimos e de criar, em lugar deles, interesses imaginários e injustos. Diariamente, os médicos lidam com a vida e a morte. Já estou cheio de me sentir vazio. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Essa daí faz parte de certas coisas da música do Lulu Santos. Até um imbecil passa por inteligente se ficar calado. Paradoxo. Paradoxo é uma figura de linguagem e de pensamento que une conceitos opostos para dar sentido lógico, utilizando palavras opostas. O paradoxo usa sentidos opostos para passar a mensagem de modo mais intenso. Exemplos. Quanto mais vivemos, mais perto da morte ficamos. Meu marido vive sonhando acordado. Atenção! Muitas pessoas confundem antítese com paradoxo. A antítese se diferencia do paradoxo porque, na antítese, ela revela palavras com ideias contrárias, ou seja, elas opõem ao sentido. Já no paradoxo, se refere à mesma ideia, causando uma contradição. Ironia. É uma figura de linguagem de pensamento que inverte o sentido da palavra, afirmando o contrário do que estamos pensando, tendo um sentido diferente do que estamos acostumados, dando um humor leve. Exemplos. Ele estudou muito que conseguiu tirar 0 na prova. Que pessoal educado, entraram na minha casa e nem me cumprimentaram. Eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem e de pensamento em que a pessoa procura suavizar palavras ou expressões sobre algum assunto polêmico ou desagradável e não ofender as pessoas que o escutam ou passar uma informação de maneira mais suave, menos desagradável. Figura de linguagem denominada eufemismo, em que se apresenta uma coisa ruim
por meio de expressões mais brandas. Essa definição caiu em concurso público. Exemplos. Falar sobre pessoas que morreram. Ele está no céu. Ele faleceu. Ele não está mais entre nós. Ou seja, eles estão querendo falar uma coisa que é triste, né? Ruim, mas de uma maneira mais suave. Ok? Falar sobre pessoas velhas. As pessoas da terceira idade. Pessoas grosseiras. Minha esposa é estressada. Ou seja, para não chamar ela de grossa, você chama de estressada. Pessoas gordas. Ele sempre foi meio cheinho. E agora outros tipos, né? O acusado faltou com a verdade perante o juiz. Ou seja, o acusado mentiu. Meu time deixou de classificar-se para a final da Libertadores. Ou seja, o time perdeu. Gradação. É uma figura de linguagem que utiliza uma ordenação progressiva de palavras ou de termos relacionados entre si, onde são expostas ideias de forma crescente ou decrescente, ou seja, aumentando ou diminuindo a ideia do texto. Há dois tipos de gradação, a crescente, né, que é o clímax, e a decrescente, que é o anticlímax. Crescente, né, que é a mesma coisa que o clímax. Há a intensificação semântica entre os termos dispostos em sequência. Os termos ficam mais intensos. Exemplos. Minha namorada é linda, deslumbrante, maravilhosa e espetacular. Começou com uma brisa, que se tornou ventania e, por fim, vendaval. Decrescente, ou seja, o anticlímax. Há uma suavização semântica entre os termos em sequência. Os termos ficam menos intensos. Eu era pobre, era subalterno, era nada. É um texto de Monteiro Lobato. Prosopopeia, que é a mesma coisa que a personificação. Prosopopeia é uma figura de linguagem e de pensamento que consiste na atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. Também podemos chamá-la de personificação. A prosopopeia, também chamada de personificação, constitui uma figura de linguagem na qual o autor confere sentimentos e ações humanas a seres inanimados, os quais naturalmente não poderiam dispor dessas características em contexto real. Essa definição caiu em concurso público. A personificação é uma das figuras de linguagem classificadas como figura de pensamento. A intenção desse recurso é intensificar a expressividade do texto ou chamar a atenção do leitor para algum assunto. Essa definição caiu em concurso público. Bom, vamos a alguns exemplos. Aqui estou, o fracasso, o grande derrotado, vencido, vencido, como sempre, mas me orgulho de ser o único vencido que não desiste da luta. Essa é uma poesia de Chico Buarque de Holanda. Aquilo que até então não me interessara nada, que nem vencia a preguiça dos meus olhos, pareceu-me de repente maravilhoso. E os clarins soltam as notas que dormiam no metal e tudo marcha como uma alma imprevista. Hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem e de pensamento que aumenta intencionalmente o fato com a finalidade de exagerar e passar uma ideia maior do que a realidade. A hipérbole é uma figura de linguagem que consiste em um exagero intencional. Essa definição caiu em concurso. A figura de linguagem hipérbole é utilizada para enfatizar algo por meio de exageros deliberados, intensificando seu significado. Essa definição também caiu em concurso público. Bom, vamos a alguns exemplos. A criança chorou rios de lágrimas. Filho, já falei 1 milhão de vezes para lavar as mãos antes de comer. Meu filho vai morrer de tanto estudar. Estou morrendo de fome. Esse almoço não sai nunca. Ontem eu cheguei em casa morrendo de fome. Animalização, que é a mesma coisa que zoomorfização. Animalização ou zoomorfização é uma figura de linguagem que aproxima e descreve o comportamento humano como de um animal.
O homem é tratado como um animal, ou seja, ver características animais em humanos. Vamos a alguns exemplos. A mulher deve escapar das garras de um marido cruel. A vítima foi encontrada nua em pelo. O mendigo dormia numa toca escondida na mata. Um bocejo é um berro silencioso. Litotes ou litotes é uma figura de pensamento que utilizamos bastante em nosso cotidiano. Ela ocorre quando afirmamos alguma coisa pela negação do seu contrário, ou seja, nega-se o contrário do que se deseja afirmar. Exemplos. Ela não é uma das melhores alunas. Ela é uma aluna ruim, mediana, que na verdade a pessoa está querendo dizer. Aqueles jogadores não são bobos, ou seja, está querendo dizer que aqueles jogadores são espertos. Ele não canta mal, ou seja, você está querendo dizer que ele canta bem. Bom, eu coloquei aqui também, no final, uma tabela resumo, que você pode estar vindo aqui para baixar, né? Eu sempre coloco um link na descrição abaixo do vídeo para postagem, onde você pode vir aqui, né, baixar essa tabela. E também você pode baixar todo o conteúdo dessa matéria para poder estudar depois, ok? E também eu coloco essa tabela na comunidade do canal. Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, no próximo vídeo eu falarei sobre figuras sintáticas ou de construção. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.